Olá, aqui estou eu novamente para darmos início à segunda lição de como sobreviver a um ataque espiritual. Iniciamos isso a semana passada e vimos que é muito importante nós reconhecermos e expormos as táticas do inimigo da nossa alma. É muito importante também nós estarmos conscientes e conhecermos Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, para poder também reconhecer o ataque. Se nós não sabemos como Deus é e como Ele opera, então nós não seremos capazes de detectar ou destruir os planos do inimigo. João 10:10, uma escritura que tão nossa conhecida, diz que o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas depois Jesus continua dizendo, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. E Deus quer nos dar vida abundante, mas nós temos que entender que há um inimigo à nossa volta e ele quer nos impedir de chegar a essa vida abundante. Por isso, é importante nós conhecermos os ataques de Satanás. Eles são estratégicos para cada situação e vêm de duas maneiras. Por exemplo, vêm através de tentações, que falamos a semana passada, e de ardis. Falamos então de tentações e vimos que estas são óbvias, são desejos imediatos que nos atacam a moral, são palavras atrativas e persuasivas que às vezes nós estamos junto com pessoas e elas com palavras nos atraem, nos fazem cair em tentação, são exposições nossas a diversas situações, amém? Que nos vão fazer cair no pecado e na tentação. A palavra diz que a tentação vem devido a desejos nossos que não são tratados. A Bíblia Viva, em Tiago 1,14, diz que a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Mas logo no verso anterior, no verso 13, diz que ninguém pode dizer ao ser tentado que eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele também a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus. Então hoje iremos falar sobre ardis e eu oro e peço mesmo que Deus abra o vosso entendimento e vos dê revelação desta palavra, para que vocês possais saber se defender no dia mau. Então, ardis, o que são ardis? Estes são meios ou planos escondidos para enganar e manipular alguém. São astúcias, são artimanhas para enganar, para deturpar. E não são tão óbvios como as tentações. Os ardis têm finalidade de nos iludir, como se estivéssemos debaixo até de um certo encantamento. Estes geralmente se disfarçam para nos levar ao engano. É como se, deixem-me dizer assim, como se puséssemos nós o pó do perlim-pim-pim, que nos leva a ficar como que encantados com certas coisas, iludidos, e até como que hipnotizados, e não vemos a verdade, não vemos que há engano, não vemos que há manipulação. Ainda que a Bíblia use a palavra ardis, esta também é usada no Novo Testamento como decepções, e quem se deixa embalar por eles, por essas decepções, são levados a um engano. Quando? Primeiro, quando ouvem a palavra e não a cumprem. A Bíblia diz em Tiago 1,22, diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ouvir a palavra e não a cumprir é um engano que o inimigo lança, como quem diz assim, não tens de cumprir, isso não é bem assim, cuidado. Segundo, pensam que não têm pecado. Então, outra das decepções e engano que o inimigo faz-nos pensar que nós não temos pecado. Mas em João 1, verso 8, diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Todos nós pecamos, todos nós nascemos com a natureza do pecado. Por isso ninguém pode dizer eu não peco. Todos nós pecamos em ações, em atitudes, em gestos, em que seja em que área for. Nós pecamos e, além disso, nós nascemos já com a natureza do pecado. Por isso há pecado em nós, precisamos de um Salvador. Terceiro, há pessoas que pensam que são melhores que os outros, quando não são. A Bíblia diz que não há ninguém melhor ou superior. Somos todos, aos olhos de Deus, somos todos iguais. A única diferença é aqueles que se chegam mais a Deus e se agem e movem mais em fé. Gálatas 6, verso 3 diz assim, pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo.
Outro, ponto 4 é, pensam que são sábios por terem a sabedoria do mundo, por terem, sei lá, feito grandes estudos, tirar grandes diplomas. Mas Coríntios, 1 Coríntios 3, o verso 18 diz assim: deixem de enganar-se a si mesmos. Se pensa que tem sabedoria acima do normal, conforme a avaliação pelos padrões deste mundo, faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um tolo, antes de permitir que isso o afastasse da verdadeira sabedoria do alto. Amém? Nós temos que estar mais firmes e dedicados à sabedoria que vem do alto. Quinto, tem uma língua descontrolada e mesmo assim vão à igreja. Então há pessoas que têm uma língua descontrolada e mesmo assim se acham cristãos. A Bíblia diz em Tiago 1, 26, se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está apenas a enganar-se a si mesmo. E a sua religião ou a sua doutrina, diz outras Bíblias, não vale de muita coisa. Então, nós devemos saber controlar a nossa língua, devemos ter cuidado aquilo que dizemos, devemos tentar não deturpar a imagem de ninguém, nem rebaixar ninguém. Amém? Devemos ter cuidado com aquilo que dizemos. Amém? Sexto, muitos pensam que podem semear o que quiserem e que nunca há colheita para eles. É um engano, mas novamente um engano. Tudo mal que nós fizermos, nós vamos ter colheita. Tudo de errado que nós fizermos, nós vamos ter colheita. Em Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que homem semear, isso também se fará. 7. Há pessoas que pensam que o injusto tem tanto direito ao reino de Deus como o justo, mas não é assim. 1 Coríntios 6, verso 9, diz assim, não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Os injustos, ou aqueles que não acreditam em Deus, que não aceitam Jesus como Senhor, seu Salvador. A Bíblia afirma, não vão herdar o reino de Deus. Não se deixem enganar pensando, olha, não, eu ando aqui no mundo, não preciso ter comunhão com Deus e vou para o céu, vou ser salvo, vou ter uma eternidade com Ele. Não se engane, isso é mentira do inimigo, isso é um ardil do inimigo para levá-lo ao engano. Amém? 8. Pensam que a comunhão e o contacto com certas pessoas e o pecado não os corrompe. Não é bem assim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes nós estamos em ciclo de pessoas que não são benéficos para nós. Amém? Devemos ter cuidado com quem nós andamos e aonde andamos. 9. Pensam que podem mentir, não ter remorsos, não se arrependerem e mesmo assim manter a fé ou a salvação. 1 Timóteo 4, verso 1 ao verso 3 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Cuidado, vamos ter cuidado. Amém? Nós não podemos simplesmente mentir, estar envolvido com certas coisas, não ter remorso, não nos arrependemos e pensar, não, eu sou crente, aceitei Jesus e vou continuar a ser. Cuidado. Podemos cair no erro, no engano, amém? E ser levados por espíritos enganadores. Nós podemos estar alerta para estes enganos se estivermos atentos até ao nosso próprio espírito. O nosso próprio espírito vai nos mostrar se estamos bem ou errado ou não. Pois ele nos alerta, ele próprio nosso espírito vai mostrar que aquilo que estamos a fazer e onde estamos não é correto. Analisa então tudo segundo a verdade da palavra. Amém? E o caráter de Deus. Perguntem-se a vós mesmos, será que Deus faria isto que eu estou a fazer? Será que Ele teria estas atitudes, estas palavras? Amém? A verdade da palavra e o caráter de Deus são os nossos coletes de salva-vida. São Ele que nos vão proteger dos mísseis do inimigo. Em 2 de Coríntios, porquê? Porque em 2 de Coríntios 2, verso 11, diz, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós,
pois não ignoramos as suas intenções. As suas intenções é para nos destruir, é para matar, é para roubar, é para nos levar ao desfalecimento, é para nos impedir de sermos prósperos, tanto fisicamente como espiritualmente ou mentalmente. É para destruir os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, as nossas famílias. Cuidado. Então, vamos ver alguns dos sintomas de um ataque. O ataque do inimigo é sempre, entendam isto, é sempre direcionado à nossa mente, amém? Quer afetar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar para não estarmos ligados a Deus, o nosso corpo com enfermidades e outros tipos de possessões até demoníacas e ao nosso espírito, amém? Para que o nosso espírito não seja salvo. E há sinais ou sintomas visíveis que nos alertam e afetam a nossa caminhada cristã. Então, e o primeiro é, a pessoa que está debaixo do fogo deixará de ter fome espiritual por Deus, ou deixará de ter apetite ou paixão por Deus. Tal como uma pessoa doente, e nós sabemos que quando uma pessoa está doente, ela perde o seu apetite. O mesmo acontece a uma pessoa espiritual que está fragilizada. Elas perdem o apetite pelas coisas de Deus. Não têm mais interesse em ir à igreja, não sentem prazer em orar, negligenciam a leitura da palavra de Deus. E para ser honesta, durante estes momentos, eles nem querem mesmo saber de Deus. Claro que sim, dizem que gostam dele, que o amam, mas na sua lista de prioridades, se formos olhar mesmo para a lista das suas prioridades, ele passou a ser o número 3 ou o número 4, ou quem sabe, até muito menos do que isso, em vez de ser o número 1 das nossas vidas. Visto que a área da nossa fome, a nossa sede espiritual, ser a primeira coisa que o inimigo vai atacar, então devemos protegê-la a todo custo. Devemos nos empenhar em proteger essa área a todo custo. Tal como o nosso corpo natural, não sobrevive sem água ou comida, assim também o espiritual. Veja o seguinte, veja o que diz a palavra. Em Deuteronômio 8, o verso 3 diz assim: assim ele os humilhou, Deus os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os vossos antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4, o próprio Jesus responde a alguém, ele respondeu, está escrito, amém? Nem só de pão, respondeu ao diabo, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então diga assim mesmo, aí desse lado, diga assim mesmo comigo. O homem vive não só do pão natural, mas pela palavra de Deus. O verdadeiro homem, amém? A verdadeira mulher é aquele que vive também pela palavra de Deus, amém? Em Mateus 5, verso 6, diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Tenha fome de Deus, tenha fome da palavra. Se não estivermos famintos e sedentos pelas coisas de Deus e pelo desejo de conhecer o seu caráter, não vai haver enchimento, nós não nos vamos sentir satisfeitos. Um vaso também estará cheio sempre de duas coisas, ou boa, ou uma boa, ou má. Em 2 Timóteo diz o seguinte, em verso 2, 2 Timóteo 2, verso 20 a 21, diz assim, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar das coisas do pecado, coisas de tentações, coisas que vêm para ele, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém? Devemos aprender a proteger o que é bom, aquilo que já temos de bom, aquilo que já foi derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Devemos saber proteger isso, amém? E continuar a nossa edificação com a palavra de Deus. Mesmo quando não nos apetecer ler a Bíblia, vamos fazer um esforço para ler, mesmo sem esse apetite, faça um esforço. Eu vou
eu vou ler, mesmo que não entenda, eu vou ler, vou tirar, faça um esforço. A própria palavra vai nos motivar e vai edificar-se a si mesmo, vai nos edificar. Ela vai como que se afiar a si própria. Não se esqueça que a palavra é a nossa arma de defesa, amém? Nossa arma de defesa e de combate e confronto, e ela é como uma espada. A Bíblia diz que ela é como uma espada, amém? E Salmos 149 nos encorajam a usar essa espada. Note, Salmos 149, 6 diz que estejam altos louvores em vossos lábios e uma espada de 2 gumes em vossas mãos. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e note, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e as medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Então, aprendam a manejar bem a palavra de Deus e também a tê-la como o vosso alimento, a vossa fonte de sustento espiritual, porque sem a palavra de Deus, o homem espiritual não pode viver. Amém? Na semana passada também falamos sobre os militares, por isso quero vos dizer que eles também muitas das vezes não têm vontade de pegar nas suas armas, desmontá-las, limpá-las e voltar a montá-las, não. Mas eles sabem que essas armas irão salvar as suas vidas quando estiverem em combate. O mesmo se aplica à palavra de Deus. Talvez nem sempre sintam vontade de pegar nela, folhear, ler, mas permitam que ela com o seu óleo santo vos desenferruje, vos ajuste e limpe, e ela será o vosso escudo e lança em tempo de guerra espiritual. Se o nosso desejo para Deus, para amá-lo e servi-lo desaparece, isso será uma porta para o inimigo vir roubar e destruir. Mas ele não vai fazê-lo logo, não. Ele vai deixar-nos acomodar-nos, ajustar-nos novamente àquela velha identidade, àquela velha vida, àquela maneira de pensar antiga. Ele vai querer ganhar terreno e vai nos deixar calmamente. Ele não vai fazer nada. Já notaram, por exemplo, quando alguém que está em fogo por Deus, mas de repente é atingido por qualquer coisa, ele arrefece? Como é que alguém, eu às vezes pergunto, como é que alguém que tinha tanta paixão por Deus e gostava de servi-lo, de repente o deixa de fazer? Já notaram como há pessoas tão expressivas e livres na adoração e no louvor a Deus e de repente cessam ou trocam esse tempo de louvor a Deus que davam a Deus por outra coisa, tornam-se distantes, amém, apáticos, indiferentes, até a mesma um louvor a Deus. Já não sentem prazer em cantar, em tocar, ou sei lá, seja o que for para Deus. Quem sabe se isso não veio por desleixo, por frieza, falta de genuíno interesse pelas coisas de Deus. E aí o inimigo veio, penetrou e consumiu um pouco de fome ou paixão que eles tinham e os deixou desmotivados para Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que muitas coisas acontecem porque nós vemos muitas pessoas a deixar os caminhos de Deus. Notem, para Deus, eles afastam-se, estão desmotivados para Deus, não para a igreja, porque quem ama a Deus, serve a Deus com alegria e com gozo, visto isto ser uma ordenação e uma instituição que Deus pede para aqueles que o amam. Amém? Servi-lo com alegria e com gozo. Em Lucas 9:62, Jesus diz o seguinte, assim, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Hebreus 10, o verso 38 também diz, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, fome espiritual é a motivação que nos faz querer ir sempre mais e mais longe com Deus. O mesmo acontece quando temos apetite natural. Nós vamos querer comer e comer até estarmos saciados ou empanturrados. Amém? Então, a fome espiritual, meus irmãos, é importante. Fome espiritual é um gosto também que se adquire e nos mantém vivos espiritualmente. Os alcoólicos adquirem um gosto pelo álcool
pelo álcool, porque eles têm que adquirir um gosto pelo álcool, porque ninguém nasce já com o gosto do álcool. Somos nós que nos treinamos, vamos por assim dizer, a beber até adquirirmos o gosto e o desejo para tal vício. Ao chegar ao ponto do desejo, este vai passar a ânsia e depois fica-se dependente. E nesse ponto, quando uma pessoa já está dependente do álcool, é difícil viver sem álcool. Fome e sede espiritual, deixem-me dizer assim, necessitam deste tipo de treinamento, amém? Necessitam que haja em nós o desejo e o gosto, amém, de querer mais as coisas de Deus. Necessitam mesmo que a gente tenha mesmo como o prazer de provar. Deus não pode usar alguém que está dividido consigo mesmo. Se a nossa mente pensa uma coisa e a carne faz outra, não esperem então receber resultados dessa vossa oração. Por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago 5, versos 16, que a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Note, é uma oração fervorosa. Essa oração que produz resultados é aquela cuja mente está em concordância com o Espírito e cuja carne está sujeita à direção do Espírito. Nós devemos conjugar o Espírito, a mente e a carne para recebermos então o resultado da oração do justo. Amém? Nós temos que estar todos em uníssono. Amém? Todo o nosso ser tem que estar em uníssono para receber o resultado. Porque a nossa oração tem que ser fervorosa. De outra maneira, ela não será respondida. Mesmo debaixo de pressão, crie em si mesmo fome por mais de Deus. Crie. Pense nas vezes em que ficaram doentes e não vos apetecia sequer comer. Qual é a primeira coisa que alguém nos diz sobre isso? Eles põem-nos um prato à frente de comida e dizem, come. Nós ainda dizemos assim um bocado como que abatidos, em que nós dizemos, mas não apetece, não tenho fome, não tenho apetite. Mas eles dizem, não quero saber, tens que comer, porque tu precisas nutrientes dessa comida para ficares forte e vencer essa enfermidade. Verdade ou não? Não é isso que acontece? No reino espiritual opera da mesma maneira. Quando sentem este tipo de pressão sobre vós, não é a altura de deixar de ir à igreja. Nós notamos agora que, por causa desta fase do vírus, muita gente está a deixar também de vir à igreja. Uns novos vieram, outros deixaram de vir. Mas isto não é a altura para deixar de vir, é a altura para continuar a servir Deus, é a altura para fortalecer-se em Deus e com a palavra. Amém? Então é muito importante vir à igreja, não é a altura de deixarmos de ir, é importante ler a palavra de Deus, é importante orarmos, tirarmos tempo da oração, termos tempo de comunhão com outras pessoas, amém? Não é tempo para deixar de servir a Deus, mas sim é o tempo para aumentar até o nosso serviço e a nossa dedicação a Deus. Entendam que o alvo do inimigo é impedir-nos de continuarmos a ter um relacionamento vivo com Deus. Não é só a nível da palavra, da oração e louvor a Deus que ficará afetado, mas acima de tudo a nossa fé nele, a nossa confiança nele fica afetada. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir, temos que meditar, temos que ler, temos que tirar tempo. Para aqueles que estão nesta fase, o aviso é cuidado com as pessoas que agora têm comunhão. Agora têm comunhão ou têm relacionamento. Cuidado com essas pessoas que vocês estão a ter relacionamento. Muitas delas são colocadas no nosso caminho para nos desviar da atenção. Não se juntem com pessoas carnais ou sem vida espiritual. Pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, não querem servir a Deus, que acham que não é preciso ir à igreja. Não, Deus instituiu a igreja. Foi o próprio Jesus que instituiu a igreja. Ela é importante na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Amém? Então não se junte com pessoas carnais ou sem vida espiritual, pessoas negativas, pessoas que sejam muito humanistas, que só pensem nelas próprias, viradas só para o seu ego, ou materialistas. Cuidado com essas pessoas, amém?
Procurem estar mais com aqueles que fazem reacender a chama nas coisas de Deus. Procurem estar com pessoas, amém, que os motivem para buscar Deus, para estar com Deus, para orar, amém, para ter compaixão pelo seu próprio. A Bíblia Viva diz em Provérbios 27, 17, e eu estou a terminar, diz o seguinte: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade, ou que falam seus problemas com sinceridade, acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Nós precisamos amadurecer, amém? Precisamos estar com pessoas que nos ajudam a amadurecer espiritualmente. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus e com a palavra, amém? Eu vou continuar para a semana que vem, amém? Sobre o segundo sintoma visível que nos alerta e afeta até na nossa caminhada cristã, que é a pessoa que estiver debaixo de um ataque vai perder a sua força, ou vai perder a sua autoridade, amém? Ela vai ver que vai orar e de repente a autoridade que ela toma em certas coisas não vai funcionar, o seu conhecimento vai se começar a perder e até a sua sabedoria. E então é muito importante nós vermos e continuarmos a ver aquilo que o inimigo usa e quais são os sintomas que nós podemos ver. Se nós vemos que certas coisas estão a acontecer na nossa vida, isto é um alerta para nós voltarmos para os braços do Pai, voltarmos para a comunhão com Deus, voltarmos, amém, para aquela vida espiritual que faz de nós pessoas mais que vencedores sobre o inimigo na nossa alma. Lembre-se, ele só quer destruir a sua alma. Ele não quer que você tenha vida eterna. Ele sabe que um dia você tem que morrer. Fisicamente ele sabe já que você tem que morrer. Todos nós temos que morrer. Mas ele não quer só que você morra, que a sua carne morra. Ele quer destruir a sua alma. Amém? E não permite que isso aconteça. Tire tempo com Deus e com a palavra de Deus. Deus os abençoe. Voltarei na próxima semana, então, com mais um ensino sobre como sobreviver a um ataque espiritual. Deus os abençoe ricamente. Deixe uma anotação. Amém. Inscreva-se no nosso YouTube, amém, na nossa página da Igreja Água Viva no YouTube, amém. Inscreva-se lá, amém, e deixe a sua opinião, amém. Deus os abençoe ricamente.